Eu queria repartir um pouco o meu coração com vocês sobre essa minha trajetória com o Messias. Essa trajetória, nesse caminhar com ele, eu percebi através do Espírito que tinha alguma coisa errada e eu fui atrás buscar. Eu comecei a ler uma Bíblia que minha mãe deixou e eu percebi que ela estava completamente alterada e aquilo me deu uma revolta no Espírito muito grande e eu comecei a orar e pedir para o Pai uma Bíblia que tivesse o mínimo de alteração, porque eu sei que uma Bíblia sem alteração nenhuma eu não iria achar. Achei a Peshitta, ou Peshitta, ó. Tá vendo? Ela é em aramaico. Então, assim, ele nos conta a história de como foi mudado as coisas. Os nomes estão em aramaico. Quando o Messias estava na Terra, ele falava aramaico, a língua universal era o aramaico. Na época de Daniel, a gente fala assim, nossa, mas como um judeu conseguia falar com um babilônio, se era outra língua? Não, não era, era aramaico. Então, eu quis ir na raiz, porque mesmo quando traduz para o hebraico, já tem mudanças, e a gente sabe que mudanças drásticas, porque o próprio Yeshua falou, eu sei quem vocês são, para os líderes religiosos, vocês são os maçons, vocês são os construtores é maçons, e vocês rejeitaram a pedra angular. Olha, aqui tem os manuscritos do Mar Morto, tá vendo? Qualquer página que você virar, você vai ver a cópia dos manuscritos em aramaico, tá vendo? Então, se você pega uma Bíblia brasileira, tá lá, sei lá, RA, traduzida e corrigida. Agora se pergunta, quem pode corrigir a palavra do Eterno? E tem algumas que já tá na 14ª edição, quer dizer, um corrigiu, o outro corrigiu, o outro corrigiu, e aquilo se transformou numa bagunça. E a gente sabe disso porque quando você vai fazer estudo bíblico com as pessoas, cada um faz uma tradução diferente e parece que fica meio no ar. Não, mas na minha tá assim, na minha tá assado, na minha tá cozido. Mas é porque houve essa Babilônia, né? Que os próprios maçons fizeram. Esse é o papel deles, de tirar da palavra, de tirar. Então, quando eu comecei a orar, eu pedi, Pai, me dá uma Bíblia que esteja o mínimo traduzido possível. E eu cheguei na Peshitta. Eu quero mostrar primeiro o nome para vocês. Estou pegando uma passagem de cada evangelho para vocês verem o nome. Mateus 17:1. Não estou conseguindo focar, eu vou tirar a foto e colocar aí para vocês, tá bom? Mateus 17:1 diz assim, ó. 6 dias depois, tomando Yeshua a Quifa, e Jacobe e a seu irmão Yohanan, tá? Então, qual o nome do Messias aqui na Terra? Em aramaico, Yeshua. Mateus. Marcos 10:18. Yeshua lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto um Allahá. Qual o nome do Messias? Em aramaico, no livro de Marcos, Yeshua. Agora acontece uma coisa espantosa no livro de Lucas. Lucas, ele não era judeu, ele não era hebreu. Lucas, ele era grego. Ele é chamado do médico amado. Amado significa perdoado. A medicina, ela começou lá. Se você estudar a palavra, você vai ver que Allahá, que o Pai, ele levantou sacerdotes para que fosse e orasse e ungisse a pessoa e ela seria curada. É só você ler. Agora, quem levantou médicos humanos foi o trono de Satanás. Foi lá na Grécia. Então, Lucas, ele era médico. Só que ele era chamado médico perdoado. Ele deixou a medicina e veio seguir Paulo para escrever sobre Yeshua. Ele deixou. Tanto que tem uma passagem muito legal que tá ele e Paulo e tem uma pessoa que tá doente com eles. E Paulo fala assim, tal pessoa nós deixamos para trás porque estava doente. Agora, Lucas era médico, não foi lá fazer nada. E Paulo, a gente sabe que o dom de cura estava em Paulo. Também ele não foi curado, nem pelo dom de cura, nem pelo médico. Mas eu creio que essa passagem é para mostrar que Lucas, ele deixou a medicina. Lucas 10:21. E Jesus se regozijou grandemente no Espírito de Santidade naquele mesmo momento e disse, eu te louvo, Pai meu, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Essa é a Peshitta. Essa é uma Bíblia sem tradução, com fotos do próprio Mar Morto. Jesus, que significa suíno em grego, ele veio da Grécia,
Lucas era grego. Não estou falando que Lucas fez isso, mas ele estava falando do modo que os gregos falavam. E assim ficou escrito. E quando você quer tirar 10 na prova, eu já fiz seminário, tive que fazer muitas provas. Para você tirar 10, você tem que falar que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, para você tirar 10, você escreve: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ah, é? Foi? Mesmo? Você consegue imaginar João preso em Patmos escrevendo em grego? Não é? Você consegue mesmo imaginar Pedro escrevendo em grego? Será mesmo que foi? Eu acho que isso é só para tirar 10 ou para ficar de bem com as pessoas. Mas a verdade é que quando Yeshua estava na terra se falava aramaico. Se falava hebraico também, mas a língua universal era aramaico. Então a Bíblia foi escrita em aramaico e uma parte em hebraico. Agora, se ela foi traduzida para o grego e fizeram essa bagunça na tradução, aí é outra coisa, deveria cair na prova assim. Em que língua foi escrita e em que língua foi corrompida? Aí sim, a língua corrompida foi a grega. Agora vamos ver em João. João 13:36 diz assim: Shimon Kifa lhe disse: Senhor nosso, onde irás? Então Yeshua respondeu e lhe disse: Aonde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas ao final me seguirás. Somente o evangelho grego, o nome é Jesus. Somente. Os outros evangelhos, o nome em aramaico é Yeshua HaMashiach, e não Jesus Cristo, porque nós não somos cristãos. Ou você segue a Cristo que é o sol? Não. Nós seguimos a Yeshua HaMashiach, o Messias. Mas não ache que é só o nome que foi alterado. Toda a palavra foi alterada. Toda a palavra que você lê de trás para a terra, para ser terreno, ela foi alterada. Olha Gênesis 1:1. Em princípio, criou Allah os céus e a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o espírito de Allah incubava sobre a superfície das águas. Então disse Allah: haja luz, e houve luz. E Allah viu que a luz era boa, então separou Allah a luz das trevas. Essa é a palavra de Maria na criação. Era o caos, é diferente de estar de alguma forma. E o espírito de Allah estava incubando. Sabe o que é incubar? É não deixar ir à tona, até que veio a ordem, que haja luz. Então aquilo que estava incubado aconteceu, e houve luz, nasceu. E houve luz, veio a luz. E essa luz é Yeshua HaMashiach, como o verbo, que haja luz na terra, porque ele mesmo estava junto, fazendo tudo, porque tudo que foi criado, nada do que foi criado sem ele seria criado. Mas tem coisa muito mais maligna. Se você abrir Hebreus 5:7, leia o que está escrito. E eu vou ler o que está escrito na Peshittá. Eu vou ler uma das traduções e eu vou ler na Peshittá. Vamos lá. Quando nos dias de sua carne, havendo oferecido rogos e súplicas com intenso clamor e lágrimas ao que podia livrar da morte, foi escutado por causa de seu temor reverente. Parece que ele está clamando pela vida dele, né? Agora olha na Peshittá. E quando ele estava vestido de carne, porque ele é espírito, e quando ele estava vestido de carne, ofereceu petição e súplicas com intenso clamor e lágrimas àquele que podia ressuscitá-lo da morte, e foi escutado. Ele ofereceu súplicas àquele que podia ressuscitá-lo da morte, aquele que iria ressuscitá-lo da morte, ele ofereceu súplicas por nós. O primeiro dia que eu comecei a ler Peshittá, eu tive que parar. Logo nos primeiros versículos de Gênesis eu tive que parar porque me deu ânsia de vômito. Ânsia de vômito de verdade. Meu coração começou a bater muito acelerado, eu tive que parar, me acalmar e falar: ok, pai, de novo, vamos começar do zero. Vamos começar do zero. E eu fiquei absurdada o grau
o grau e o cinismo das traduções em quase todas as passagens. Sabe aquela passagem que fala, e o Espírito te ajuda a orar com sons inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. A impressão que dá é que a hora que você for orar, ou ele vai consertar a tua oração, alguma coisa da boca para fora, alguma coisa externa, né? Ou ele vai consertar a tua oração, ou você vai ficar falando em língua estranha, e ele que se vire. Não é? É alguma coisa externa. Ele vai me ajudar a orar. Então eu falo, ele me ajuda a orar. Mas se você ler na Peshitta, isso é tão profundo, porque o Espírito de Allah, ele está em você, orando em você. Ele está te ajudando, orando em você. Isso faz toda a diferença, porque se ele está orando em você, ele está trazendo a mente do Messias para você. Olha a diferença, não é algo externo. Quando eu vou orar, ele vai me ajudar. Não, ele já está orando. Não, ele já está orando em mim, trazendo a mente do Messias para mim, trazendo a mente do Pai, a mente de Allah para mim. E quando eu abro a minha boca, o meu coração já está cheio da palavra de Allah, trazida pelo Espírito, porque ele ora em mim. E aí, quando a minha boca abre, eu só falo daquilo que está cheio o coração. É essa a tradução. Por isso que o Espírito me ajuda a orar, porque ele ora em mim, trazendo a mente do Messias para mim. E quando eu abro a boca, sai de mim aquilo que ele colocou em mim. Porque a impressão que dá quando você lê qualquer tradução é que você não precisa do Espírito dentro de você, ele vai te ajudar a orar. Não. Ele está orando em você, transformando o teu coração. Porque até a tua vontade de pegar a palavra do Messias para ler vem dele. Ele fala que até a tua vontade vem dele. É porque ele está orando em você. Nada vem de nós. Nada vem. Nós somos pecadores. Nós estamos numa trajetória de salvação. Eu fui ensinada que nós não somos pecadores. Que ou você é um pecador ou você é santo. No sentido de já ser salvo, entende? Porque santo é aquele que é separado para o Messias. E separado para o Messias é obedecer às suas leis. É ter comunhão com ele e obedecer às suas leis. Não é outra coisa. Mas santo para as pessoas são as pessoas que já são... quando eu morrer eu já vou ser glorificada. Né? Nem Paulo se atreveu a falar isso. Ele fala, eu não digo que eu já consegui, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Quer dizer, existe um alvo, e esse alvo não sou eu. Esse alvo é o Messias. Agora, você entende por que essas traduções têm que estar erradas? Porque se elas estiverem erradas, elas não vão te guiar para o Messias. Elas vão te guiar para Satanás. Mesmo que ele chame Yeshua. Tem muitas pessoas que falam Yeshua, mas está seguindo Satanás. Muitas pessoas que falam Jesus e está seguindo Satanás. Porque se você não entender o caráter do Messias, você não vai ser transformado ao caráter dele. Porque ele fala assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos não forem bons, que grandes trevas serão. E às vezes você medita na palavra, mas que grandes trevas serão. Serão. Pensa que não, serão. Tem palavras, por exemplo, se você vive do Evangelho, te é lícito ter um salário. Quem falou? Aqui te é lícito ter alimento. Alimento é diferente de salário. Lembra Elias? Ele estava no deserto. E Elahá mandava um corvo para alimentá-lo. Ele era digno do alimento. Entende? Quando você for para algum lugar, para alguma casa, essa casa tiver paz, fique lá e se provenha do alimento. Porque você está levando o alimento espiritual. Se provenha do alimento que eles tiverem. Mas, se você tem um amor maior ainda, você nem isso faz. Porque Paulo deixa bem claro. Eu não fui pesado a vocês, eu não comi a custa de vocês. Porque eu tenho vocês como filhos. Então eu fui trabalhar para receber o meu alimento, para não ser pesado para vocês. Porque eu queria dar o evangelho para vocês, sem que vocês me dessem nada, para que vocês vissem como é o evangelho. Porque o Messias, ele fala, quem tem fome e sede, venha a mim e receba de graça da água da vida, gratuitamente, e não receber nem comida.
mais as pessoas vão conseguir ver o Messias em você. Porque é isso que ele fazia. É isso que ele fazia. E ele ainda repartia o alimento com as pessoas. Que coisa linda. Que coisa linda. É por isso que as pessoas não conseguem ver o Messias nas pessoas. Porque elas fazem dele uma fonte de lucro financeiro. Elas querem ganhar alguma coisa. Qualquer coisa. Elas querem ganhar com ele. Como Judas. Como tantos outros. Mas se você se dispor a trabalhar para conseguir o seu próprio alimento e levar a palavra gratuitamente e ainda conseguir ofertar alimento para as pessoas, elas vão ver o Messias em você com mais facilidade. Porque você vai estar mostrando o caráter dele. A pessoa mais importante não é aquela que é servida, é aquela que serve. Ele disse. Quem é mais importante? Quem está na mesa ou quem está servindo? Ah, quem está na mesa. Oi? Uhum. Então, olha para mim. Eu sou aquele que serve. Eu não vim para ser servido. Se ele não veio para ser servido, porque a gente quer ser servido, o sacrifício dele, para obter lucro financeiro. Paulo virou o mundo de cabeça para baixo através do Espírito. E ele trabalhava em seu próprio sustento. Talvez seja por isso que as pessoas não conseguem ver o Messias através das nossas vidas. Talvez seja por traduções errôneas, como o homem é digno do seu salário e faz do sacrifício do sangue do Messias a sua profissão. Ele morreu, deu sangue, e eu estou bebendo sangue dele, trocando por moedas e colocando num saquetel furado. Mesmo que você fale a verdade para as pessoas, se você está vivendo a mentira, é isso que vai contar para a sua salvação. Então, próximo. As nossas orações deveriam ser mais canalizadas para entender a verdade, buscar a verdade. Canalizadas para que o Pai tire as vendas dos nossos olhos. Canalizadas para que o Pai possa mostrar as nossas próprias perturbações, as nossas próprias culpas, para que a gente possa se arrepender. Canalizadas para... o que eu posso fazer para demonstrar o reino em mim, através do Tio. Mas elas não estão canalizadas para isso. As pessoas estão muito focadas em ver qual guerra aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. Estão ficando perturbadas, estão ficando com medo. Mas se estivessem buscando mais o Messias do que as coisas óbvias que todo mundo fala o tempo todo. Quem de mim? Os que estão cansados e sobrecarregados, e eu que os aliviarei. Mas não quiseste vir a mim para ter de vidas, diz a palavra. É uma escolha. Quando eu saí da instituição religiosa, começou então um processo verdadeiro com ele, sabe? Um processo onde eu não precisava mais ganhar 9,5, 10, agradar pessoas. Que eu podia falar pra ele, eu entendi tudo errado, eu vou começar de novo. De novo. Pai, eu confiei em homens. Confiei em homens, a culpa é minha, a culpa não é deles. A culpa é minha, eu confiei. Eu também quis o salário para falar a tua palavra. Graças te dou, porque esse dia não chegou. Eu também desejei coisas erradas, porque eu criei que a palavra falava isso. Graças te dou, porque tu me corrigiste. Mas se você não for atrás dele, não se fechar somente com ele e com o Espírito,
Talvez você não chegue no caráter dele. Porque o caráter dele é desviado por pastores, por padres, por homens. É desviado por vontade própria. É, é desviado por uma segurança tão falsa de você ter que ir a um estabelecimento físico, congregar com os irmãos. João fala, preso na prisão sozinho, eu congrego com o pai e com o filho. E todos aqueles que obedecem às leis e têm a fé no Messias, congregam com os outros porque ele é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu não vou congregar com os irmãos numa instituição religiosa porque eu estaria congregando com o erro que todos estão congregando. Com a mentira que todos estão congregando. Estaria congregando com pessoas que fizeram para si líderes humanos e confiam em homens. É por isso que eu não vou. É por isso que eu não vou. E senta, levanta e canta. E antes do dízimo, que não é lícito ao homem, pois não estamos mais, pois não somos da linhagem de Levi, e nem estamos mais nesse tempo para receber dízimo, que é uma parte, a 10ª parte da colheita, e não da colheita, e entregue para aqueles que não têm herança. Mas aqui, na herança, porque o átrio está corrompido. A lei do átrio, Paulo fala com tanta classe. Não é lícito voltar à lei do átrio, porque você cai da graça, mas o que se fazia no átrio, você sabe. No átrio se matava cordeiros. No átrio se dizimava. Tudo que aparece se fazia no átrio. Mas não é lícito. Se você voltar à lei do átrio, você cai da graça. Porque o átrio já foi revelado no Messias. E houve troca de sacerdócio. Hoje o sacerdócio não está mais com os levitas, mas o Messias, com seu próprio sangue. Hoje ele é o sumo sacerdote para sempre. Como Melquisedeque, a semelhança de Melquisedeque. Não como a ordem de Melquisedeque, mas como a semelhança de Melquisedeque. Essa palavra é só para aqueles que querem conhecer a verdade. E é um fiozinho. Um fiozinho. Mas se você realmente quiser e se fechar e buscar em oração e buscar em súplica, ele vai te mostrar textos mínimo corrompidos e você vai se deparar que por mais amor que você tem, você não o conhecia como ele é. Não que eu conheça como ele é, porque ele é tão grande, tem tanta coisa para conhecer, mas ele vai te guiar para que você cada vez o conheça mais.